Olá a todos, sejam bem-vindos aqui em mais uma aula do professor Jorge Formiga. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Trouxe aqui um exemplo dentro do estudo das EDOs de primeira ordem, em especial um exemplo onde nós utilizaremos o método das equações homogêneas. Então espero que vocês percebam, captem a ideia que está por trás desse método. Mas antes de começarmos o método das equações homogêneas, né, com o uso aí nesse exercício, ao bater o olho nessa EDO que está na tarja amarela aí, o primeiro pensamento que o aluno tem é usar o método da equação exata. Eu digo isso porque isso aqui foi um exemplo onde todo semestre um aluno comete esse engano ou tem essa dúvida, né? Só para recordarmos um pouco, uma equação homogênea, ou melhor, para usar o método da equação exata, sendo uma EDO escrito dessa forma, né, onde dx e o dy eles estão desconectados, né, teoricamente, então nós vamos lembrar que esse termo aqui, que está próximo ao dx, ele tem que ser chamado de m. Então m aqui é uma função que depende de x e depende de y. E esse termo que aparecerá aqui é uma função que chamaremos de n, e essa função depende também de x e de y. Então nós vamos tratar de equação de uma derivada parcial. E o que é que diz a condição para se usar, né, o método da equação exata? Ou seja, é uma condição necessária para que você dê início ao uso do método. Fala o seguinte, ó, você calcula m em relação a y, ou seja, a derivada parcial de m em relação a y, que eu vou chamar aqui de del m del y, e também você calcula a derivada parcial de n em relação a x, que aqui nós chamamos de del n del x. E o que aqui diz o método? Se essas duas derivadas forem iguais, ok, você pode aplicar aí o método da equação exata. A grosso modo, de uma maneira bem rápida. Pois bem, aqui você já vai perceber que você não vai poder aplicar, porque quando você derivar isso daqui em relação a y, aqui vai dar zero, né? A derivada de x vai dar zero em relação a y, e a derivada de y em relação a y aqui vai dar um menos 1. Então, esse cara dá menos 1. O m é derivada de m em relação a y. Agora, derivando o n em relação a x, só tem o x aqui, então a derivada parcial de n em relação a x dá 1. Né? Derivada de x em relação a x dá 1. Ou seja, note que isso aqui são diferentes. Ou seja, essa igualdade não foi satisfeita. Então, neste caso, nós não podemos aplicar o método da equação exata. Então, vamos aplicar dessa forma o método para equações homogêneas. Tá bom? Então, vamos começar aqui, que é o fruto da aula de hoje. Só para recordarmos, de uma maneira bem rápida, uma equação diferencial ela é homogênea quando podemos escrever essa EDO, né, o y' como uma função de y e de x, sendo que há uma razão de y por x aqui. E isso é feito através de uma substituição, onde essa razão é escrita como uma nova variável v aí. Tá? Então qual é a ideia da substituição? Fazer com que a tua EDO ela simplifique e fique mais fácil aplicar o método que você desejar. Pode cair numa equação exata, e, né, poderia cair ou não exata, poderia cair numa de Bernoulli, né, através da substituição, mas nesse caso, aqui nós temos uma razão o qual ela é detectada dentro da tua EDO. Então, essa é a primeira característica, né, de uma equação diferencial homogênea. Então, como é que podemos visualizar isso aqui? Note que eu vou transformar o y' aqui, que é o dy dx. Vou jogar tudo isso para o lado direito, né? Então vai ficar aqui x menos y dx igual a menos x dy. Bom, se eu quero escrever da forma que está
apresentado aqui na definição, então eu vou jogar esse x para o lado direito, eu vou ficar com dy dx, e aqui o menos x está multiplicando para o lado de cá, eu passo dividindo, né, x menos y. Dando uma simplificada, né, do lado, desse lado aqui, então x dividido por menos x dá menos 1. Menos y dividido por menos x vai dar mais y sobre x, igual a dy dx. Então eu tenho aqui, né, a minha EDO escrita de tal forma que eu posso fazer uma substituição aqui pelo fato dela estar escrita como uma f que é escrita uma f que depende da razão de y por x. Então, sabendo disso, sabendo que v é a substituição qual vai ser feita e v é y sobre x, então ali eu posso dizer que menos 1, né, menos 1 mais v é igual a dy dx. Só que tem um problema, porque a partir do momento que nós façamos aqui a substituição de v no lugar de y sobre x, a derivada de y em relação a x, ela tem que ser modificada pela relação que tem de v com y e com x. Então, nossa preocupação aqui é quem é dy dx na nova variável. Então, vamos lá. Sabendo que v é igual a y sobre x, eu vou multiplicar aqui, eu posso escrever y como sendo x vezes v. Como eu quero achar quem é o dy dx, vou derivar tudo isso em relação a x dos dois lados. Então, dessa forma, derivando dos dois lados, eu tenho que dy dx, ou seja, derivada de y em relação a x é igual, pela regra do produto, vai ficar a derivada do primeiro, derivada de x em relação a x dá 1, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada de v em relação a x. Então tá aqui, ó, olha quem é o nosso dy dx. Então vou jogar essa expressão aqui, ó. Então, aquela equação que eu vou chamar aqui de 2, aqui é a minha equação 1. Então a equação 2 passa a ser escrito como v menos 1 vai ser igual, né, a v mais x dv dx. Note que a nossa equação diferencial ela mudou agora do que era a nossa incógnita, que era o y, passa a ser agora nosso v. Então note aqui, eu posso cancelar isso com esse, né, e reescrever a minha EDO. Sobrou esse x multiplicando por isso, então eu vou levar para o outro lado, ou fazer assim, por exemplo, dv dx vai ser igual, né, a menos 1 sobre x. Tá? Joguei esse cara para cá. Ó. Bom, aqui, note que ficou muito mais simples resolver a EDO agora, né, separando aqui as variáveis. Então, vou jogar o dx para lá. Então, meu dv fica sendo menos 1 sobre x dx. Agora eu posso integrar aí ambos os lados nas suas respectivas derivadas aqui, uma em função de v e a outra em função de x, separadamente. Então, integrando dos dois lados, eu vou ter v mais uma constante que eu chamo de C1 do lado esquerdo, e aqui eu vou ter menos logaritmo neperiano no módulo de x, né? Porque a integral de 1 sobre x é o logaritmo neperiano do módulo de x, mais uma constante C2. Eu vou combinar C1 com C2 e vou jogar para o lado de lá, C2 menos C1, vou chamar de C. E aqui vai ficar menos logaritmo neperiano de x mais um certo C, né? Que é a combinação de, lembrar aqui que C é igual a C2 menos C1. E do lado de cá fica apenas o V. Mas lembre-se de quem é V. Eu vou subir um pouco a tela. Né? Lembre-se que V foi da minha substituição, né? Da minha substituição, V é y sobre x. E agora eu posso achar a solução, porque aqui a solução ela está na variável V. Então eu vou achar a minha solução na variável y, né? Onde y depende de x. É igual a menos logaritmo neperiano do módulo de x mais c. X está dividindo, passa multiplicando. Então eu vou ter a solução
geral, né? Vai ser y, que é uma função que depende de x, jogando x multiplicando, vai ser menos x vezes logaritmo neperiano do módulo de x mais x vezes c. Então, está aqui a solução da minha equação diferencial ordinária de primeira ordem, fazendo pelo método das equações homogêneas. Ok, gente? Então, note que eu fiz a mudança de variável, depois eu voltei para a minha variável original, que é o y em função de x, ou seja, essa é a forma aí explícita da solução. Espero que vocês tenham gostado, percebido a ideia que está por trás deste exercício. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu.